irmãos, irmãs. Boa noite, boa tarde, né? Já, quase tá noite gostoso agora, tá uma garoinha, uma chuvinha, sei lá. Tá bom, fresquinho, melhorou, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bem dizer ao Senhor por tudo, né? Pela presença dEle, pelo amor dEle derramado Aleluia. no nosso meio, pelo alimento que Ele colocou na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Quantos motivos, né? Nós temos de sobra para louvar, Sem dúvida. agradecer e bendizer o Senhor, amém? E hoje especial, aniversário do nosso Hoje é aniversário. filho, Fabiano, filho único, unigênito. Aniversário dele, 44 anos. Que Deus possa abençoar grandemente. Cada vez dando mais saúde, a vida dele, sabedoria, dando unção. sabedoria, unção, todas as coisas boas em nome de Jesus. Aniversário da Janaína. Sim, aniversário da Elcio. Olha o soninho do Elcio, gente. Ai, vai dormir, quer ver? Gente, você deu uma engasgada Isso com aí é saliva. sono. Não, sabe engasgada? E é isso aí, irmãos. Hoje é E aniversário da que Janaína. Deus abençoe, cuide, Ontem foi guarde, aniversário da ilumina. Isabel, né? E a gente tem que ser grato, né? Por nós estarmos aqui, alimentados por Deus, pelo Espírito Santo. Pai da Ilso, Deus abençoe. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos pela vida dele, te agradecemos, te louvamos pela saúde, pela nossa vida, tudo que o Senhor providencia na nossa vida, pedindo que o Senhor abra a nossa mente, nosso entendimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E é no nome de Jesus, Pai, o qual nós colocamos todas as nossas... Obrigado, Daílson. Ele falou que Todas Deus as abençoe coisas. o Fabiano. Obrigado, Em irmão. nome de Jesus. E o Senhor esteja presente conosco, nos ajudando, nos ensinando. É assim que nós Amém. vamos conseguindo superar todas as barreiras. Em nome de O Jesus. Elcio está com sono. Vamos orar para ele, irmãos. Pedindo para o Espírito Santo, vem com teu poder sobre o Elcio. Enche ele Aleluia. do teu poder. Tira todo esse sono, Irmãos, essa quero falar canseira uma coisa, dele. para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no início vai falar de um centurião chamado Cornélio, que teve uma visão de um anjo. É melhor eu ler do que contar. Também acho. Olha só. E havia em Cesareia um varão pelo nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então ele era da corte italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque nem só as pessoas, a gente fala que andava com Jesus, eram aquelas pessoas que seguiam Jesus, eram bons. A gente vê que tinha muitas pessoas em oculto. Eu já falei na live outro dia, e tinha muitas pessoas boas, e tem até hoje. Às vezes não vão nem na igreja, mas elas são boas, elas são pessoas de Deus. Esse é um. Fazia esmola e de contínuo orava a Deus. Então ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. E quase a hora nona, viu claramente uma visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que coisa linda. Tem subido, Deus está vendo. O anjo, como o anjo apareceu a Daniel, apareceu para ele aqui. Agora, pois, envia homens a Jope. Peraí, tá conexão aí. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo outro Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Ele, lhes contando tudo isso, os enviou a Jope. Sérgio Pérez, meu primo lá de Sacramento. Pai do Senhor, um abraço para todos vocês. Esse Jope é a mesma cidade que estava Jonas, tranquilamente, profeta Jonas, e Deus falou: vai lá em Nínive anunciar para aquele povo. E ele falou: vou nada.
a mesma cidade, Jope, né? Só lembrando isso. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Sabe como que você decora a hora aí e sabe que oração? Começa às 6 horas da tarde. Então, a hora sexta, às 6 horas da tarde, já falei, 6 horas da manhã. A hora que clarece o dia, clareia o dia, 6 horas da manhã. Aí a hora sexta é 6 e 6, 12. Então a hora sexta é meio-dia. Né? Entendi nada, mas tá bom. Ó, deixa quando vai pra lá. falar a hora nona, você coloca 6 com 9, quanto que dá? 15. 9, 6, 15. Então a hora Ai, nona é confusão. 15 horas. Não, gente, vamos Não, falar. tá bom? Não, vamos. só estou explicando. É que pra mim é difícil. Não é. Começa o 0, 6 horas da manhã. A hora nona. Tá bom. Se eu falasse a terceira hora do dia, qual que era? 9 horas da manhã. Tá bom. Bom, e aí, irmãos, esse Pedro subiu num terraço para orar, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido. Ele perdeu o sentido. Arrebatamento é quando o Espírito Santo faz a pessoa adormecer e ele tem alguma visão, alguma coisa assim, dada por Deus. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro de modo nenhum diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez que lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou, ou imunda o que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso se recolheu ao céu. E Pedro, duvidando se era acerca do que ele tinha sido aquela visão, o que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio chegaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha só, aí nesse tempo, deu tempo de chegar os homens do Cornélio e deram o recado para ele. Chamando, perguntaram: Simão, onde que mora o Simão Pedro? Ah, mora ali. Aí eles pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Olha, o Espírito Os Santo, dois- ele Teve a visão do Espírito Ele Santo. falava, né? Cornélio foi lá. Ele adiantava a avisado, visão antes e de ele acontecer. enviou. Muitas obras do Espírito Santo foram feitas. Olha como que é a obra do Espírito Santo, né? Ele adiantava, antes de acontecer, o Espírito Santo já avisava o que ia acontecer. Pedro estava lá em oração, por isso que eu falo, né? Quem anda em oração, o Espírito Santo... Sou eu, quando ele chegar lá, quem ele procurar fala até isso? hoje, irmãos. Ele está no nosso meio, É né? igual Ele vive aquele em vaso, nós. como aquele vaso que Jesus deu a indicação daquele homem lá, né? No meio do nada lá. Vocês vão achar um homem com um cântaro na cabeça. Segue ele. Que bonito. Como que né? Jesus sabia? É Deus, né? Então, irmãos, Pedro falou: sou eu. Entra para dentro. Vou aqui conversando, aqui conjecturando. Entra. O que está acontecendo? O que vocês estão me procurando? Ah, o homem Cornélio está convidando lá os parentes, os amigos mais íntimos, e aí ele mandou chamar você. E Pedro, irmãos, olha Pedro. E aconteceu que entrando Pedro, aí Pedro foi com eles. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio para receber e prostou-se a seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que estavam ali se ajuntando, tantos parentes, amigos, todas as pessoas chegadas lá. E disse: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se e a chegar-se com estrangeiros. É aqui que é o cerne da mensagem. Mas mostrou-me que
a nenhum homem chame comum ou imundo. Sabe aquele lençol cheio de animal? Mata, come. Vai lá com eles. O Espírito Santo mostrou para Pedro que não há acepção de pessoas e nem de raça. E hoje acontece Não isso no há nosso meio, acepção de pessoas. Você não pode fazer isso. Olha aqui, fazendo Deus mostrou acepção. que não haveria divisão naquele momento. Deus mostrou para ele que, por que você está chamando de impuro aquele que Deus santificou? Se nós somos todos homens, todos cidadãos, todos somos de Deus, filhos de Deus. Quem é você para falar que aquela pessoa é impura ou você não deve se juntar com ele? E ele compreendeu aquilo. Aquela visão de arrebatamento teve esse sentido. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para nós antes de continuarmos. Então, irmão Pedro teve essa visão, né? Deus mostrou um lençol com todo tipo de bicho, mandou ele matar e comer, e ele recusou-se. Por quê? Porque ele estava na lei. Pedro estava vivendo ainda na lei de Moisés. Jesus já tinha morrido, eles já começaram a fazer a obra, Jesus já tinha ensinado tudo para eles. Ele estava na lei, mas com essa visão, ele compreendeu, com essa visão, que ele não deveria mais julgar as pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 28, que eu acabei de ler. Ana, boa noite, irmã. Paz, dona Ana, boa noite. Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias esteve aqui eu em jejum até esta hora, orando na minha casa, e 1h09, diante de mim apresentou-se um varão com vestes resplandecentes. Cornélio explicou para ele que eu tive a visão daquele anjo veio conversar comigo. Por isso que eu te mandei chamar. O anjo mandou eu chamar. Eu nem sei por que você está aqui. Ah, irmão. É abrindo Pedro a boca. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas lhe é agradável que em qualquer nação o teme a obra, o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus. Acho que você não tem que ficar lendo, né? É que eu estou lendo só o que ele falou. Aí, irmãos, olha só. Quando ele falou isso, foi a explicação de Cornélio. Por que eu te mandei chamar? Nem ele sabia, né? Mas ele mostrou para Pedro, você vai lá, porque Pedro não iria com eles, porque não é lícito pela lei. Agora no versículo 34 vem a resposta. Reconheço, abrindo a boca, Pedro abrindo a sua boca diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme a obra do que é justo. Irmãos, o cerne dessa mensagem, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, só que todos que estavam ali, os parentes, todos os parentes, foi anunciado Jesus Cristo a todas aquelas pessoas. Pedro anunciou Jesus Cristo a aquelas pessoas. Ele foi mandado lá para pregar para aquelas pessoas, mandado pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas, Pedro falando, de todas aquelas coisas que ele fez, porque, né,
testemunho, andei com eles, tanto na terra como na Judéia, como em Jerusalém, e o mataram pendurado no madeiro. Aí, irmão, Pedro deu toda aquela descrição, e eles foram. Explica para os irmãos. Todos. Pode alguém recusar a água? Irmãos, sabe uma coisa assim? Você chegar diante de uma assembleia, diante de um... Pode você renegar o Espírito Santo sabendo de tudo isso que eu te falei? Quando a pessoa ela é impactada pelo poder do Espírito Santo, irmão, imediatamente ela é convertida. Essa conversão verdadeira e genuína pelo poder do Espírito Santo é uma conversão que não há necessidade da pessoa ficar fazendo discipulado, ficar meses e meses ensinando a pessoa. Se fizer também não faz problema, não tem problema nenhum, né? Hã? Se fizer também não tem problema. Não, eu estou falando que ela é genuína, que as pessoas naquele lugar, como aquele eunuco, em minutos, não, bem, Deus mandou. Escuta isso que eu estou te falando, é a mesma coisa aqui. Aqui são várias pessoas. O Espírito Santo, ele falou, e o que eu preciso? Olha uma água ali, eu quero ser batizado imediatamente. Dá para entender o que eu estou querendo falar? Um pouco. Estou achando meio difícil a palavra, não. Assim, a explicação. Vou explicar agora de novo. Então vamos lá. Eu vou começar do zero. Deixa eu fechar a Bíblia. Não, bem, tem que dar explicação para a pessoa que nunca entrou, nunca leu a palavra. Então tá, vou explicar. Então vamos lá. Pedro, irmãos, ele agia pela lei. Mesmo andado com Jesus, a cabeça dele estava na lei. Ele não podia se juntar com aquelas pessoas, por quê? Porque eles eram inimigos, aquelas pessoas eram impuros. Eles eram impuros para ele. Como na lei você não podia comer animais fendidos, que tinha o casco fendido, que tinha réptil, que não sei o que lá, lhe foi mostrado um tipo de lençol. Que desceu do céu. Que desceu do céu aberto com todos os animais. E o anjo falou, mata e come. 3 vezes. Ele falou, não, é impuro. Pedro falou, isso é impuro, eu não vou comer de jeito nenhum. Prefiro morrer de fome. O anjo falou, e não torna você impuro, o que Deus purificou. Porque Deus já tinha mandado um pessoal ir de Cornélio, da casa de Cornélio, um homem gentil, mas que era muito bom, uma pessoa muito boa, né, que orava, que estava na presença, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo batizado. Então, olha só, piedoso, ele era gentil, temente a Deus, que dava esmola. E o que o anjo falou para esse homem, que não era nem discípulo, não era nem judeu? Manda os homens lá para a casa de Pedro, graça, chama ele. Você, Deus viu graça, Deus está vendo tudo que você está fazendo. E falou assim pro Cornélio, manda um povo ir lá chamar Pedro está em tal lugar. Aí, quando chegou lá, Pedro já tinha tido a visão do lençol que desceu. E o Espírito Santo avisou a Pedro que ia chegar um pessoal para buscar ele. Olha, o Espírito Santo já adiantou. Já tinha adiantado. Tudo que ia acontecer. E chegou esse pessoal da casa de Cornélio Explicou. E levou ele para a casa de Cornélio. E chegou lá na casa de Cornélio. Tinha muita gente reunida. Cornélio já tinha reunido toda a família, amigos chegados e tudo. Todos. E todos foram cheios. Quando Cornélio Pedro explicou para ele lá, da visão. Todos da casa foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Depois no final vai falar assim, que falando de Jesus, e enquanto falava, o Espírito Santo veio sobre todas as pessoas que estavam naquele recinto. Olha que lindo isso. Entende? Dá para entender isso? Então, irmãos, é a ação que eu quero falar. A ação do Espírito Santo sobre as pessoas, sobre o judeu, sobre o gentil e sobre os de fora, os visitantes, que Deus fez todo um trabalho ali para que houvesse essa conversão genuína, né? Esse impacto com o Espírito Santo.
e todos foram batizados verdadeiramente porque desejavam de coração ser batizados. Né? E Deus, uma conversão genuína, Zaqueu, por exemplo. que Deus que vê todas as coisas. A família de Cornélio é linda, a gente não precisa ir para outra palavra hoje, porque essa palavra é linda e maravilhosa. Né? Um homem que orava, né? Não conhecia Jesus. Você viu que uma coisa que passou despercebida no início, um soldado aqui também, ao comando dele, piedoso, vai lá com eles, piedoso. Eram todas pessoas irmãos, boas, bem. Tinha gente boa, tem gente boa, ainda há esperança. E aqui agora, né, no nosso meio, tem muita gente julgando as pessoas, achando impuras as pessoas. E, irmãos, e Jesus, ele veio para andar no meio das prostitutas, principalmente dos gentios, dos pecadores, todos, ele entrava na vida deles e transformava. E nós, como cristãos, pequenos Cristo que somos, o que a gente tem que ser? Menos julgador, mas com o coração mais aberto para receber aquele que está em pecado, aquele que está perdido e necessita de um abraço, de uma palavra acolhedora. Irmãos, uma palavra pode transformar a vida, um abraço pode transformar uma vida toda. Quantos testemunhos lindos nós temos, né? Muitos. De vidas que são transformadas. Então é assim, a palavra hoje é assim, não incrimine as pessoas. Não torne impuro. Não torne aquele impuro, ali aquilo que Deus já purificou. Agora, não ontem eu fui no aniversário de uma amiguinha nossa, né, uma jovenzinha, e aí nós estávamos com um monte de gente, uns irmãos conversando lá. Eles não eram nem da nossa igreja, mas eram os irmãos também, que eles são cristãos. E teve um lá que a gente estava falando de um negócio de um crime que teve aqui. E eu falei, e a palavra de Deus fala para a gente não se ajuntar, não fala para discriminar. Mas se você sabe que a pessoa é difícil, não vou falar outra palavra, vou falar difícil, não se ajuntar. Mas não é para discriminar. Entendeu? Pedro, Paulo fala isso. Então a gente tem que orar para ele. Amém? De Deus, e nós vamos orar porque nós vamos para o culto, né? Nós vamos para o culto e nós temos aqui uma lista de irmãos que estão precisando de oração. Hoje eu vou entregar meu filho, Fabiano, aniversário dele, pedindo glória a Deus. Que Deus o guarde, proteja, livre ele de todo mal, que a mão poderosa esteja sobre ele. Em nome de Jesus. Que Deus transforme o coração do Fabiano. E é isso que eu peço em nome de Jesus. Né? Eu quero entregar a Patrícia, o vício, para que Deus possa libertá-la do vício, né? O Giovanni, o João, o João da Clemência, que ele não está bem, a Joelma, o seu João está no maluco. A Joelma, a Rosilda, a Raquel, Hermes, Eduardo, os Brunos, os Joãos, a Renata, a Alex, a Isadora, Samuel, Maria de Lourdes, Ana, Rosilda, Camila, Pablo, Josi, Vanessa, Cláudia e todos os nomes que estão nesse caderninho de oração, que não são poucos. Aleluia. Nós estamos entregando tudo na mão do nosso Pai querido, Pai amado, Jesus, na certeza que Ele cuida de cada um, que Ele visita cada um, que a mão poderosa dele esteja sobre cada um. Aleluia. Né? Pelo primo do Elcio que entrou aqui, que Deus abençoe a família todo dele. O pessoal do Sacramento, lá meus primos, a Marta, a Vitória, o Servo, todos os irmãos. Pelo Daílson, pela Ana, pela Edna e o Paulo, pela Maria, a Eva, todos os irmãos que entram, a gente só consegue ver agora no celular 2 rostinhos. Então, vocês perdoam, às vezes a gente não fala o nome, mas depois a gente vê o que e a gente importante, vê quantas pessoas estão lá junto. O que é importante nós sermos unidos para pedir para as pessoas que não têm força. Nós temos um coração puro, sincero, para que nós possamos pedir para Deus e sermos atendidos, porque senão não adianta.
E é tudo que Ele pede para nós, é só isso, porque Ele não precisa de nada nosso. Amém? Nós vamos para o nosso culto, né? Tem culto em São Sebastião do Paraíso, tem culto aqui em Patrocínio Paulista. A gente já está indo para lá. Amém. Pedindo para Deus nos guiar, nos proteger, colocar sua mão poderosa sobre meu filho, sobre a família dele, toda a família, sobre nossas crianças, todas elas, nossos sobrinhos, netos, todos os filhos, todas as crianças, pedindo que o Senhor nos livre, nos guarde de todo tipo de perigo, nos proteja e nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Até segunda-feira, se Deus nos permitir. Eu vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós, daí? Quem será contra nós? E agindo nosso Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Ninguém vai impedir. Deus Irmãos, abençoe vocês, Deus abençoe. Maria, Eva, todos os irmãos. Todos de São Sebastião do Chuva de Paraíso, bênção. Sacramento, Patrocínio, São Paulo. Fique na paz do Senhor e até segunda. Amém.